Seja bem-vindo, seja bem-vinda aí. Vamos lá, primeiro ano Mediação Tecnológica. Tudo bem com você? Tá certo? Firme, forte? É isso aí. Vamos então para a nossa aula aqui, parte 2 de concordância verbal, tá certo? Então nós já estamos aí quase aí na reta final da unidade 2 também, né? Assim, rimando aqui bem nesse início. E aí eu quero convidar você para quê? Para ficar atento, sabe, às explicações. E eu estou conversando aqui, você já sabe que o nosso combinado é para você se organizar, né? Então, beleza, eu acho que deu tempo, você já está preparado, tá com o seu material, tudinho aí, certo? O seu celular, né? O seu caderno, seu livro, sua caneta. Pronto? Muito bem, então vou liberar a agenda aí para você. Vamos juntos então, mais uma aula de língua portuguesa. A nossa agenda traz aula 50.1, concordância verbal, parte 2. Habilidade: analisar elementos e aspectos da sintaxe do português, como a ordem dos constituintes da sentença, que é os efeitos que causam a sua inversão, a estrutura, né, dos sintagmas, as categorias sintáticas, os processos de coordenação e subordinação e os efeitos do seu uso. E a sintaxe de concordância e de regência, ok? De modo a potencializar os processos de compreensão e produção de texto e a possibilitar escolhas adequadas à situação comunicativa. Beleza? Vamos preparar aqui a minha caneta. Não é caneta azul, porque toda vez ela tem essa pegadinha, ok? Muito bem, então, olha aí, mais uma vez. Eita, perdi para a caneta, né? Gente, essa caneta é caso sério. Estamos aqui para a sintaxe, tá? De concordância. Muito bem, agora vamos chamando a nossa árvore do conhecimento. E aí a temática para você, certo? Olha, concordância verbal. Parte 2. Vamos lá? Vamos juntos, então. Texto 2+2, de Luiz Fernando Veríssimo. A nossa aula sempre iniciando com uma leitura, beleza? Eu convido você, vamos lá? Vamos juntos? 2+2. O Rodrigo não entendia porque precisava aprender matemática, já que a sua mini calculadora faria todas as contas por ele, pelo resto da vida, e então a professora resolveu contar uma história. Contou a história do supercomputador. Um dia, disse a professora, todos os computadores do mundo serão unificados num único sistema. E o centro do sistema será em alguma cidade do Japão. Todas as casas do mundo, todos os lugares do mundo terão terminais do supercomputador. As pessoas usarão o supercomputador para compras, para recados, para reservas de avião, para consultas sentimentais. Para tudo. Ninguém mais precisará de relógios individuais, de livros ou de calculadoras portáteis. Não precisará mais nem estudar. Tudo que alguém quiser saber sobre qualquer coisa estará na memória do supercomputador, ao alcance de qualquer um. 1/1000 de segundo, a resposta à consulta estará na tela mais próxima. E haverá bilhões de telas espalhadas por onde o homem estiver, desde lavatórios públicos até estações espaciais. Bastará o homem apertar um botão para ter a informação que quiser. Um dia, um garoto perguntará ao pai: Pai, quanto é 2+2? Não pergunte a mim, dirá o pai. Pergunte a ele. E o garoto digitará os botões apropriados e num 1/1000 de segundo a resposta aparecerá na tela. E então o garoto dirá: Como é que sei que a resposta é certa? Porque ele disse que é certa, responderá o pai. E se ele estiver errado? Ele nunca erra. Mas se estiver, sempre podemos contar nos dedos. O quê?
contar nos dedos, como faziam os antigos. Levante 2 dedos, agora mais 2. Viu? 1, 2, 3, 4. O computador está certo. Bom, então olha só. A nossa leitura do dia para você, certo? E aí? Tudo tranquilo? Você também desafia aí? Claro, né? Os nossos dedos, as nossas mãos, sempre aí a nossa utilidade. A tecnologia, ela chega, ela sim é muito bem recebida, nos ajuda bastante. Na verdade, hoje eu acredito que muitas pessoas não se veem mais vivendo aí sem as ferramentas tecnológicas, né? Como também temos realidades em que tem gente aí que vive tranquilamente, sem estar aí na rede, sem essa conexão, né? Vivem tranquilo também, mas a grande maioria, né? Então, olha só, a gente vê que é uma crônica, né? A gente acabou de fazer a leitura de uma crônica, né? Um texto curto, a crônica, ela tem, assim, essa característica, certo? E também trazendo aí a questão da inocência, né? O que essa crônica tem aí, o autor nos coloca? Essa interpretação sutil, né? Que é essa inocência dessa criança. Porque quando somos criança, né? Por isso que diz, a gente tem essa inocência, certo? Mas beleza, então, aí a crônica, certo? Que explora essa inocência da sagacidade dessa criança aí, certo? Infantil, beleza? Olha só, estamos agora pra gente aí, depois da nossa leitura, ok? Vamos aí adentrar ao quê? Ao nosso tema, que é o nosso texto aí, concordância verbal. Então, assim, acabamos de fazer a leitura de uma crônica, certo? Em que aí o autor explora, né, a inocência de uma criança. Você viu ali tantas perguntas e o pai aí auxiliando, tá certo? Então, beleza. Seguindo agora, vamos aí à temática da nossa aula? Vamos juntos, concordância verbal. E aí nós vamos trabalhar essa questão de combinar, né, dentro de uma oração, o sujeito com o verbo, tá certo? Então, vamos lá. Nesse entendimento, eu já chamo aqui a indagação para você. Olha só. O que é sujeito composto? O que é sujeito composto? Bem, sujeito composto, né, é aquele que apresenta mais do que um núcleo, certo? E é o termo mais importante, beleza? Então vamos focar aqui. Sujeito composto é aquele que apresenta aí mais de um núcleo, né? E, ou seja, nós vamos ter o nosso olhar dentro de uma oração para o sujeito. É no campo ali do sujeito que nós vamos encontrar o núcleo. E aí vamos observar, certo? Porque nós já vimos na aula do Concordância Verbal 1, sujeito simples. O sujeito simples, ele tem um único núcleo. Agora, sujeito composto vai ter mais de um núcleo ali no sujeito, tá certo? Vamos então seguindo. O arroz e o feijão, atenção, vamos atender, vamos lá. Vamos ver se está certo aqui, olha só. O arroz e o feijão são os alimentos mais consumidos, vou mais para cá um pouquinho, aí. O arroz e o feijão são os alimentos mais consumidos pelos brasileiros, tá certo? Agora aí, vamos juntos, vamos retirar dessa oração, vamos tirar, e aqui, olha só, separadinho para você, certo? O sujeito e o núcleo. Beleza, então o sujeito, vamos aí, eu quero ouvir todo mundo, o sujeito desta oração, quem é? O arroz e o feijão, conforme você está vendo aqui, beleza? Então, atenção agora. Desse sujeito, o arroz e o feijão, nós retiramos o núcleo, certo? E o núcleo são apenas as palavras mais importantes do sujeito. Quais são essas duas palavras importantes? Arroz
e feijão. Quem disse só arroz, feijão? Beleza, mas como nós estamos explicando, são dois, a gente liga com esse conectivo E. O núcleo, arroz e feijão, certo? Por quê? Se você olhar lá para o sujeito, atenção de novo, você tem aí o determinante, que é o artigo, qualificando aí esse sujeito, né? Artigo no singular, masculino, o arroz. O que é mais importante nesse enunciado? O artigo ou o sujeito? É claro que o sujeito, né? Então, sempre o núcleo é aquela palavra mais importante dentro do sujeito ali, certo? Vamos aqui mais outro exemplo, olha só. Segunda oração, olha lá. Café e televisão tiram o sono, não é verdade? É. Bem, então respondam aí para mim de acordo com o que vocês estão acompanhando a explicação. O sujeito desta oração é café e televisão. Muito bem. Observem que do sujeito nós vamos retirar o núcleo. Qual é o núcleo? A palavra mais importante. E qual é? Café e televisão. Muito bem. Por que você não teve dificuldade para encontrar o núcleo? Porque essa oração não trouxe o determinante, né? O sujeito não vem precedido de determinante. Quando não tem determinante, é ele mesmo, tá? O núcleo. Então, assim, olha só, nós temos aqui duas orações, dois exemplos, em que nós temos sujeito composto. Sujeito composto tem quantos núcleos? Mais de um. Nesses dois exemplos, nós tivemos sujeito composto com 2 núcleos, tá certo? Beleza. Muito bem. Qual é a diferença? Vamos juntos. Qual é a diferença? E daí eu quero falar já com aqueles meninos que estão lá do lado esquerdo. Você aí. Isso mesmo. Vamos lá. Responda. Qual a diferença entre o sujeito simples e o sujeito composto? Um longo meio minuto para você. Qual é a diferença? Você consegue? Responda o que veio na mente aí. Não consegue? A diferença é que sujeito simples... Quem disse um sujeito? Quem disse um núcleo? E o sujeito composto? 2 núcleos? Beleza. Vamos seguindo. Isso aí é para a gente já instigar. A diferença entre o sujeito simples e o sujeito composto está no... Muito bem, olha em destaque. No núcleo. Essa é a diferença, certo? Porque o sujeito simples, mais uma vez, ele vai ter um núcleo. E o sujeito composto vai ter mais de um núcleo, certo? Não podemos dizer 2. Porque pode ser que nós vamos ter sujeito composto com mais de 2 núcleos, tá certo? Então, sempre a resposta sujeito composto, mais de um núcleo, tá ok? Muito bem. Então, vamos entender. O quanto o sujeito composto, ele apresenta, e agora explicadinho aqui para você, né? Porque nós temos estudantes que gostam aí de deixar tudo muito bem anotadinho para depois voltar aí a fazer aquele estudo sozinho, não é isso? Muito bem. Então, olha só, o que nós explicamos, vamos deixar aqui registrado para você também certinho essa regra. Olha lá, enquanto o sujeito composto apresenta mais de um núcleo, o sujeito simples apresenta somente um. Pronto. Né? Mudou a forma, a ordem, mas a regra é a mesma. Essa é a diferença do sujeito simples para o sujeito composto, ok? Vamos lá. Aqui é para você sair da NASA. Vamos ali. A Ana vai à festa sozinha. Quem é o sujeito? Quem vai à festa sozinha? A Ana. Qual é o sujeito? A Ana. E qual é o núcleo? Foca no sujeito. A Ana. O que é mais importante? O artigo a ou o sujeito Ana? É claro que é o sujeito, né? Então, o núcleo do sujeito, Ana. Outro exemplo, as amigas vão à festa. Veja que agora não temos mais esse sujeito, né, que é apenas sozinho, singular. As amigas vão à festa.
Quem é o sujeito? As amigas, beleza? E aí, qual é o núcleo desse sujeito? A palavra mais importante dentro aí do sujeito, amigas, beleza? Então veja o que nós temos aqui, ó. O sujeito, ele vem acompanhado do determinante, o artigo, e no núcleo o determinante não vem acompanhando o sujeito, tá certo? Beleza. E assim nós vamos seguindo. O fato de estar no plural não quer dizer que o sujeito seja composto. Ah, legal, né? Então, nada de confundir. Olha o exemplo aqui, as amigas. Está no plural, né? Ó, nós temos, deixa eu ver, mais aqui embaixo. Isso, o 2. As amigas. Não é porque está no plural que significa ser um sujeito composto, certo? O que é importante? É o núcleo, é o número de palavras, tá? Então, o número de pessoas é que aí vai deixar esse entendimento de sujeito composto, certo? Muito bem. Vamos seguindo? Beleza, tá conseguindo acompanhar? Muito bem. Então, vamos ver alguns casos de sujeito composto. Tá legal? Beleza. Vamos aí de olho na tela para você acompanhar? Sujeito composto por núcleo sinônimo. Agora nós vamos ver casos específicos, né, sobre sujeito composto. O primeiro aqui, por núcleos sinônimo. Núcleo, você não pode coçar a cabeça. Já sabe que o núcleo do sujeito composto é a palavra mais importante do sujeito, certo? Então, essas palavras importantes que aqui agora vamos apresentar sinônimos, vamos ver como fica na concordância verbal. Então, diante de tal ocorrência, o verbo tanto pode permanecer no singular ou pode ficar no plural, certo? Exemplo: carinho e dedicação caracteriza o perfil materno. Beleza. Carinho e dedicação. Olha o nosso sujeito. Carinho e dedicação. Certo? São palavras sinônimas. Nesse caso, o que acontece? O verbo, ele pode permanecer no singular ou pode ir para o plural. Então, nesse caso, ficou no singular. Carinho e dedicação caracteriza o perfil materno. Já no exemplo 2, carinho e dedicação caracterizam. Olha só, a regra diz que quando os núcleos do sujeito composto, olha, duas palavras, carinho e dedicação, não temos aqui o determinante, então o núcleo é o próprio sujeito. Carinho e dedicação caracterizam o perfil materno, ok? Vamos seguindo, concordância verbal, casos de sujeito composto. E agora, para aqueles núcleos, né, que aí são dispostos em gradação, né, que vem em seguida um, outro e outro, mas seguindo a ideia. Quando o sujeito composto, constituído por núcleos compostos em gradação, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo ou permanecer no plural, certo? Exemplo: dias, horas, minuto, segundo, permanecem intermináveis à sua espera. Então, o nosso sujeito, ele é um sujeito composto. E aqui, agora você vai entender que não podemos dizer que o sujeito composto é formado por duas palavras. Porque agora temos um sujeito composto formado por quantas palavras? Olha só, 4 palavras, né? Por isso a regra diz que é mais de uma palavra, certo? Então, dias, horas, minutos e segundo parecem, aqui foi para o plural, intermináveis à sua espera. No exemplo 2,
dias, horas, minutos, segundos, parece singular. É possível essa construção. A regra nos permite isso, tá certo? Quando você tiver sujeitos compostos e que seu núcleo, o núcleo, aquela palavra principal, sem o determinante, sem o artigo, sem o numeral, certo? O que vai acontecer? O verbo ele vai concordar com o núcleo mais próximo ou pode permanecer no plural. E aqui, segundo, concordando com a palavra mais próxima, certo? Próxima regra. Núcleos formados pelos termos ou e nem. Então, nesse caso, se a declaração for contida no predicado e puder ser atribuída a todos os núcleos, o verbo permanece no plural. Se esta se referir somente a um deles, ou seja, se forem excludente, o verbo permanecerá no singular. Vamos acompanhar. Você ou sua irmã poderão ser vencedoras na competição. Olha só o nosso ou, né, conjunção aí, alternativa, né, os termos ou nem. Exemplo 1. Você ou sua irmã poderão ser vencedoras na competição. Então, aqui o nosso sujeito composto, certo? E aqui permanece no plural, porque a declaração está contida, está atribuída aos núcleos, certo? 2. Nas eleições estudantis, o diretor ou o secretário será escolhido. Nesse caso, como nós vamos ter aí excludentes, certo? Permanecerá no singular. Nas eleições estudantis, olha só, o diretor, aqui o nosso sujeito, o diretor ou o secretário, então está excluindo um ou outro, será escolhido. Nesse caso, a regra diz que permanece aí o verbo concordando, porém no singular. No caso de haver sujeito constituído de pessoas gramaticais distintas, diferentes, o verbo necessariamente deverá permanecer no plural, obedecendo a 2 critérios básicos. Caso haja a primeira pessoa, essa prevalecerá sobre todas as outras, certo? Por exemplo, eu, tu e ele comparecemos à reunião no dia e horário combinado. Nesse caso, de haver a segunda pessoa, o verbo poderá flexionar, conjugar na segunda ou na terceira pessoa. Tu e ele sois meus convidados de honra nesta noite. Tu e ele são meus convidados de honra nesta noite, certo? Então, a questão da aproximação. Pessoas gramaticais diferentes, né? O verbo, ele necessariamente deverá permanecer no plural. Então, nós temos aqui, olha, diferentes. Eu, tu, ele. Então, temos que colocar no plural. Eu, tu e ele comparecemos, certo? E aqui a segunda regra, a segunda pessoa, né, que é tu, ela aí vai flexionar, o verbo vai flexionar na segunda ou na terceira. Nos casos manifestados por sujeito simples, porém constituído por mais de um núcleo, o verbo necessariamente deverá permanecer no singular, certo? Isso aqui, com certeza, revisão. Meu confidente e companheiro de todas as horas é o nosso sujeito. Merece
toda a minha consideração. Tá? Então, o que acontece? Nós temos aí sujeito simples, né? Porém, constituído por mais de um núcleo. Certo? Então, trouxemos aqui porque estamos no processo, né, de estudo do sujeito composto. Mas não podemos confundir com esta regra do sujeito simples. Aqui nós temos um único sujeito, porém, ele tem a sua construção com mais de um núcleo. Meu confidente e companheiro de todas as horas. Confidente e companheiro, certo? Nesse caso, quando for aí o sujeito simples, constituído com mais de um núcleo, o verbo ele deverá, não é que vai não, ele deverá permanecer no singular. Olha só, merece, né? E não merecem no plural, certo? No caso de haver sujeito composto, constituído de palavras sinônimas ou ordenado em gradação, o verbo tanto pode permanecer no singular quanto ir para o plural, certo? Aqui, de uma outra forma, trazendo aí a questão dos núcleos, né? Que são aí sinônimos. O desespero, os gritos, a correria de um lado a outro incomodaram os moradores, né? Então, nós temos aqui um sujeito composto, certo? Esse é o nosso sujeito todinho ali, o desespero, os gritos, a correria de um lado a outro, mas nós temos aí ele em gradação, certo? E aqui, nesse caso, nós vamos deixar o verbo concordando no plural, ok? E aqui a gente diz, professora, mas é sinônimo? Desespero, grito, correria, né? Tava todo mundo aflito aí. Certo? E aqui as duas situações. Plural, singular. O desespero, os gritos, a correria de um lado a outro incomodou os moradores. Por quê? Pode ser nessas duas situações a concordância. Porque a regra nos diz que no caso de haver sujeito composto, constituído de palavras sinônimas ou ordenado em gradação, o verbo tanto pode permanecer no singular quanto ir para o plural. Ok? Vamos lá então explorar mais um pouquinho. Como é que tá aí com vocês? Tá tudo tranquilo? Então nós vamos para outro momento agora. Vamos lá, mais um pouquinho, deixar aqui as regras de concordância verbal com o sujeito composto. Vamos lá, simbora, aluno da NASA! Vamos deixar para você uma tabelinha de regras, certo? Em que a gente vai conversar agora sobre, antes de lançar a tabela. Na verdade, são vários exemplos, tá? De orações, de frases. Quando nós estamos falando oração, frase, enunciado, corresponde aí, são sinônimos, né? Certo? O mais comum aí a gente fala frase, porque você já entendeu que frase também pode ser constituída com verbo, certo? Tá. E aqui a gente vai conversar a respeito desse processo. Talvez você esteja dizendo, professora, não gosto, tá complicado, é um conteúdo assim difícil. Não é não. Quando você começa a ter a compreensão do conceito da regra, a entender a regra, vai tranquilo, certo? Então, vou deixar para vocês aqui alguns exemplos e foquem o olhar no verbo e daí no seu sujeito. Sempre o sujeito é aquele que está lá praticando a ação. O que esse sujeito está fazendo? E é essa ação, né, do sujeito que nós vamos aí trabalhar essa concordância. O verbo precisa seguir aí o sujeito. Eles precisam estar em concordância, né? Se eu tenho um sujeito simples, eu vou precisar concordar com o verbo também nessa concordância do singular. Se for no composto, nós vamos ver se ele vai ficar no plural ou não, certo? Então, a gente vai deixar aqui agora
E aí eu vou falar com calma, um por um, e você daí acompanha certinho, tá? Então vamos lá, todo mundo tá ok? Então vamos. Vou deixar aqui para você agora. Tá, então eu trouxe o termo frases, né? Para ficar tranquilo no coração. Alguns exemplos. Vamos aqui ao primeiro. Vou fazer um círculo conforme a gente vai conversando sobre ele. Olha só. Está em destaque. Já está em negrito. Quem? O sujeito ou o predicado? Aqui já vamos introduzir, já vamos aqui ampliar, né? Na primeira aula, na parte 1, nós também falamos do predicado. E aqui já para você ir caminhando com esse termo, predicado, lá para a próxima aula, né? Que vamos ter aí sobre concordância verbal, parte 3, beleza? Bom, se nós temos um sujeito, esse sujeito ele vai fazer uma ação, ele pratica uma ação. E essa ação do sujeito é o predicado, tá? Para que você já comece aí a caminhar nesse entendimento. Mas depois você vai ter uma aula, vamos explicar direitinho esse conceito do sujeito e do predicado, tá certo? Mas aqui, olha só. A goiaba e o maracujá caíram da árvore. Quem é o sujeito, né? A goiaba e o maracujá. Parabéns. Exatamente. Sujeito. Vou colocar aqui em cima. Certo? Sujeito. O que acontece? Eu pergunto para você. O que aconteceu com a goiaba e o maracujá? A goiaba e o maracujá caíram da árvore. Certo? Se a goiaba e o maracujá é o sujeito, o que se fala do sujeito é o predicado. Caíram da árvore, certo? Então, eu vou deixar apenas este exemplo como predicado, só para que você tenha um contexto, certo? Mas o nosso olhar, a nossa atenção é para o sujeito. E aqui estamos com o sujeito composto. Olha só, goiaba e o maracujá. Esse sujeito é composto com duas palavras e que nós temos um determinante. Nós temos o artigo definido, singular, a, dizendo que não é qualquer goiaba, é a goiaba, identificando, assim como o maracujá. O artigo definido, o. Pronto. Então, o nosso sujeito é formado por artigo, né? Feminino no singular, a goiaba, e o determinante, que é o artigo determinando o outro sujeito, que é maracujá. Eu digo para você agora, estudante da NASA. Sujeito a goiaba e maracujá. Qual é o núcleo desse sujeito composto? Ah, beleza! Parabéns para quem respondeu. Goiaba e maracujá. Certo. Então, o núcleo do sujeito composto é o quê? A palavra mais importante dentro do sujeito. E nesse caso, não vai o determinante. Não contamos com o artigo para identificar o núcleo. Certo? E assim nós vamos seguindo no segundo exemplo, passeio, festas e brincadeiras ao ar livre. O nosso sujeito composto por três palavras, certo? E aqui nós temos o núcleo, passeios, festas e brincadeiras, porque não temos aí determinante, certo? Passeios, festa e brincadeira ao ar livre estavam no programa de férias. Então, o sujeito e aqui o nosso predicado. Terceiro exemplo, João ou Maria podem te ajudar nessa tarefa. O nosso sujeito, João ou Maria, né? E como aqui nós temos sujeito composto com excludente, né? João ou Maria podem, a regra diz quando é excludente, né? Te ajudar nessa tarefa. Qual é aí o núcleo? João
e João ou Maria, João e Maria. Próximo exemplo, a professora e os alunos chegaram. Então, o nosso sujeito, a professora e os alunos. O predicado, chegaram. Dentro do nosso sujeito, nós vamos ter aqui o núcleo, professora, alunos, sem os determinantes, certo? Ler e escrever é o que mais gosto de fazer. Ler e escrever é o nosso sujeito, é o que mais gosta de fazer, é o predicado. Ler e escrever sendo sujeito composto, qual é o núcleo? Ler, escrever. O irmão e a irmã fizeram as pazes. O irmão e a irmã, sujeito, fizeram as pazes, o predicado. O nosso sujeito composto tem dois núcleos, o primeiro, irmão, o segundo, irmã. Outro exemplo, você e eu faremos o melhor bolo da festa. O sujeito, você e eu. Predicado, faremos o melhor bolo da festa. Sujeito composto, o núcleo, você, eu. Agrediram-se réu e testemunha. Sujeito, réu e testemunha. O núcleo, réu, testemunha. Certo? E assim nós vamos seguindo sujeito composto do verbo, nesse caso. Quando o sujeito vem depois do verbo, existem duas possibilidades. A primeira, o verbo pode ir para o plural. Nada disseram, patrão e empregada. Olha só, o sujeito vem depois do verbo. Disseram é o nosso verbo e aqui o nosso sujeito composto. Outra possibilidade, aqui seria o 2, vamos corrigir. 2. Verbo pode concordar com o núcleo do sujeito mais próximo. Nada disse, é o nosso dizer, é o verbo, patrão e empregado. Nada disse, né? Patrão e empregado, com o núcleo mais próximo, tá certo? Bom, e aí eu chamo você agora, vamos lá, vamos aqui para a nossa interatividade, beleza? Vamos juntos, tranquilo, né? Beleza, vamos lá então participar? Não vai ser nada dolorido. Vou lançar para você agora a nossa interatividade, valeu? Vamos juntos, olha lá, atenção. Sobre a concordância verbal, você analise aí as orações e responda se certo ou errado. Vamos lá. Medo e terror nos acompanham sempre. Medo e terror nos acompanham sempre. E agora, José, certo ou errado? Esses dois exemplos, é para você me dizer, essas duas orações estão certas? Medo e terror nos acompanham sempre. Medo e terror nos acompanham sempre. Essas duas orações, esses dois exemplos estão corretos? Essas duas frases estão corretas? A conjugação e a concordância do sujeito está ok com o verbo? Ah, acertou! Quem disse? Vamos lá? Posso liberar para você? Olha só. Parabéns, parabéns! Porque está certo? Quem aí estava na dúvida? Sinônimos, medo e terror, não são palavras sinônimas? Então, sujeito composto construído com sinônimos, o que acontece? Tanto pode ficar no singular como no plural. Moçada! Quem aí conseguiu? Quem? Eu não estou ouvindo. Quem conseguiu? Ah, beleza então. Olha, legal, mas é por aí, tá vendo? Então, tem aí um bom estudo, volte nas aulas, nos exemplos, tá certo? E aí a gente se vê na próxima. Valeu, até lá!